Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, é a segunda audição em 24 horas, em menos de 24 horas, e, portanto, louvo a sua presença e da sua equipa nesta comissão. E dizer-vos que o nível de assimetrias regionais que Portugal apresenta, na ótica do PSD, não é próprio de um país desenvolvido e grande beneficiário dos fundos de coesão. Um dos maiores insucessos da nossa democracia, na opinião de vários estudiosos e políticos dos vários quadrantes. O governo do Partido Socialista criou em 5 anos uma unidade de missão, convertida em Secretaria de Estado, e agora um Ministério. A acreditar nas boas intenções do governo, diríamos, agora é que vai ser, não fosse o lastro de poucocinho e de boas intenções que tem caracterizado a ação do governo nesta e noutras matérias. Para o Governo e deputados do Partido Socialista, o balanço tem sido sistematicamente cor-de-rosa, apesar dos indicadores claros e inequívocos demonstrarem o contrário, porque o interior viu acentuar-se o seu despovoamento e adiado o seu desenvolvimento. O PSD vê na atual configuração ministerial do Governo do Partido Socialista o reconhecimento da necessidade imperiosa de atenuar ou corrigir as disparidades na coesão nacional. Mas não queremos, nem aceitamos, que esta se resuma a mais uma paixão do Governo pelo interior ou do Partido Socialista pela Sra. Ministra. A bem do desenvolvimento do interior e da qualidade de vida das portuguesas e portugueses que o habitam, o seu sucesso, Sra. Ministra, e do seu Ministério, não se poderá resumir a um Ministério feito um bocadinho à sua medida e muito menos que não saiba se tem peso político no Governo para o conseguir. Bem sabemos que o atual Governo, com ministérios e secretarias de Estado que se atropelam nas áreas da coesão territorial, desenvolvimento e competitividade, não é em si pronúncio de bons resultados, mas esperamos estar enganados pelo futuro do interior. Mas, Sra. Ministra, não queremos que fique confinada ao espartilho imposto pela atual orgânica governativa. E esperamos que encontre o contrapeso político no Governo o apoio do Sr. Primeiro-Ministro para conseguir melhorias à coesão do país. O atual Governo, nas grandes opções do plano, apresentou um conjunto de objetivos relativos à necessidade de colocar os fundos estruturais ao serviço da convergência com a União Europeia, estratégia que hoje se torna cada vez mais imperiosa no contexto do combate ao Covid-21. E nesses desafios estava logo o primeiro, que era a necessidade do pleno aproveitamento dos recursos disponíveis do Portugal 2020. Esta tem sido uma regra que no passado tem sido cumprida, não creio que em nenhum quadro comunitário se tivesse devolvido alguma verba. Haveremos sempre de encontrar uma solução, nem que seja no último dia do último mês do período em questão. E por isso estou convencido que daqui para a frente a Sra. Ministra, bem como os deputados da oposição, irão encontrar soluções para a cabal execução dos fundos comunitários. Mas permita-me aqui alguma preocupação em relação aos níveis de execução. Nós estamos com um nível de execução do primeiro trimestre de 2020 na casa dos 44%, em termos do FEDER nacional, mas em termos de POs regionais estamos pouco acima de 30%. É manter-se este panorama de um acréscimo de execução de 1% ao mês, chegaremos ao final de 2020 para ir na casa dos 55%. Eu creio que terminar o último ano do período de programação, apesar de agora temos o N mais 3, com uma execução de 55%, fica aquém, creio eu, das expectativas em geral e das necessidades do país. Mas vimos com bons olhos a intenção da Sra. Ministra e da sua equipa de aumentar a taxa de comparticipação, em alguns dos programas até 100%, não só injeta a liquidez imediata dos municípios, que saberão, com certeza, onde o aplicar. Os municípios têm sido sempre o garante da boa aplicação dos fundos da coesão, creio eu, mas conseguirá aqui uma prenda que é uma melhoria automática da execução. Se na maior parte dos programas chegamos aos 100%, a execução, quase não diga que aumenta a 15%, mas terá um grande aumento em termos de execução dos fundos. E, portanto, a Sra. Ministra poderá ser a campeã da execução imediata do âmbito do Portugal 2020 e, por isso, do nosso lado, vamos a isso. Tem o nosso apoio para dar esse passo em frente. Mas gostaria de aproveitar esta audição
para revisitar algumas questões que colocámos, eu e alguns deputados do PSD, a quando do debate do Orçamento de Estado na especialidade. E que hoje parece que constituem algumas desculpas para o Partido Socialista para a parca execução de algumas áreas temáticas. E uma delas é a questão da contratação pública, do Código dos Contratos Públicos, que tem sido usada como uma arma de arremesso, como desculpa para algumas dificuldades. Eu sei do que falo, do que a Sra. Ministra fala, porque também sinto isso na pele. Mas é de relembrar que, durante o último governo, os autarcas, a Associação Nacional de Municípios, alertou que isso ia acontecer. Portanto, estamos com 5 anos de atraso para arranjar uma solução. Agora, dar o passo atrás é muito complicado. Mas eu creio que nesta Casa terão os apoios suficientes, o Governo, no amplo espectro partidário, para se corrigirem alguns desvarios nesta matéria. Depois, na eficiência energética, como a Sra. Ministra também já invocou, os municípios há muito tempo que desistiram desta solução. Esta solução foi a solução encontrada no âmbito de uma negociação de um quadro comunitário difícil, mas quase como uma imposição da União Europeia nesta matéria. Mas também gostava de relembrar que há cerca de 4 anos atrás vieram, em algumas reuniões das Comissões de Coordenação Regional e de seus antecessores, vieram, de certa maneira, criar uma expectativa aos municípios que tinham uma solução, que em Bruxelas estavam a tratar de uma solução. Passaram-se esses anos todos, o dinheiro está lá, os municípios de certeza que vão saber gastar bem neste ano e no próximo. Mas perdemos aqui também alguns anos em termos de execução. No SI2E, a componente de Fundo Social Europeu. Também há algum tempo que estava sinalizada como uma área em que dificilmente seria esgotada a componente do Fundo Social Europeu e que havia necessidade de alocar ao FEDER. Eu creio que será essa a sua intenção, mas fico a aguardar o que tem para nos dizer sobre esta matéria, porque não existindo até à data questões graves de desemprego nos territórios de baixa densidade, não vejo como esgotar a verba Fundo Social Europeu. Agora, não sei se vão ter que repensar novamente a matéria em função de alguns elementos novos que tenham ao vosso dispor. Em relação ao POCTEP, eu não me quero repetir aquilo que disse ontem, a Sra. Secretária de Estado não respondeu à questão, o que é facto é que temos um problema que temos que resolver. Não só de execução, como execução no âmbito da cooperação transfronteiriça inferior a 20%, como, acima de tudo, temos um conjunto de territórios da fronteira, desde o Minho até Trás-os-Montes, às Beiras, até ao Alentejo, que hoje, o facto das fronteiras estarem fechadas, vivem numa situação angustiante, sobretudo o comércio, a restauração, porque não têm clientela. E quanto mais tempo se adiar a abertura da fronteira, como é óbvio que tem que ser feita com conta, peso e medida, mais dificuldades estes portugueses e portuguesas estão a sentir e para as quais é preciso uma palavra. E eu não tenho encontrado no Governo uma palavra específica aos territórios de fronteira e gostaria que a Sra. Ministra, nessa matéria, também nos desse boas notícias. O reforço da saúde e educação. São 2 áreas em que, havendo disponibilidade de fundos, são 2 áreas em que, com certeza, que serão bem aplicadas essas verbas remanescentes. E também relembrar que estas áreas já foram beneficiadas, entre aspas, no atual quadro de programação, através, de certa maneira, para substituir as dificuldades de orçamento que existiam no país, quer em obras em hospitais, quer no sucesso escolar e combate ao abandono escolar, quer também em obras em algumas escolas. Não foi suficiente, acredito que sim, mas em 5 anos ainda não se arranjou uma solução de reforço orçamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Das cativações. Termino já, Sra. Ministra. Sra. Ministra, em relação à regeneração urbana, a Sra. Ministra diz que não quer mexer nas verbas da regeneração, que em junho fechará, digamos, com os compromissos, a lista de compromissos, e depois vamos ter o caminho aberto para o overbooking. Gostaria que nos garantisse que não havia transvasos para Lisboa, o famoso spillover, e que, pelo menos, as verbas de cada PDCT estivessem garantidas à partida, com possibilidade de algum reforço com verbas de outros programas. E, portanto, para já, era aquilo que me aprazia dizer. Tinha mais para questionar, mas fico por aqui.